Olá, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. As férias terminaram e o canal voltou. Sinto que é importante continuar, na esperança que o estudo e a meditação da Palavra de Deus inflama o seu coração, desperta a sua alma e renova o seu entusiasmo em servir a Cristo com fidelidade. Meu maior desejo é que a Bíblia, a Palavra do nosso Deus, chegue ao maior número de casas possível. Por isso é importante que se inscreva no canal, deixe seu like. Desta forma fará com que a plataforma YouTube reconheça este conteúdo como relevante e o recomende a outros. Para hoje proponho que possamos pensar e refletir nas últimas palavras do apóstolo Paulo. Qual foi a sua última mensagem? A quem foi dirigida? Em que contexto foi escrita? Que significado tem para nós hoje? Lembre-se que as últimas palavras antes de deixar este mundo muitas vezes carregam um peso diferente das ditas em vida. As últimas palavras do apóstolo Paulo ficaram registadas na sua última carta, a segunda carta ao seu querido companheiro e filho na fé Timóteo. Esta carta é o registro de sua última vontade, o seu testamento à Igreja. Para conhecer melhor a vida e o ministério do apóstolo Paulo e também de Timóteo, recomendo que assista ao primeiro vídeo da série de estudos da primeira carta a Timóteo. Para isso basta clicar no link que está a aparecer agora no canto do seu ecrã. Infelizmente, muita coisa mudou desde que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo. Ele foi novamente preso. No entanto, nesta segunda prisão, ele foi acusado de ser um malfeitor, lançado numa masmorra escura, úmida e fria, da qual as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Porquê? Qual a acusação que pesava contra ele? Em 17 de julho de 64 d.C., algo terrível aconteceu. Um assombroso incêndio devastou a cidade de Roma. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio imperador Nero. Mas ele lançou a culpa dessa tragédia sobre os cristãos, pois dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 foram totalmente destruídos pelas chamas, e os que não foram atingidos pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. Assim, Nero encontrou uma boa razão para culpar os seguidores de Cristo, e a partir daí, a perseguição contra todos os cristãos tornou-se insana e sangrenta. Naquela época, faltou madeira para fazer cruzes, tamanha a quantidade de cristãos que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados aos postes e incendiados vivos para iluminar as ruas e jardins de Roma. Outros, segundo o historiador Tácito, foram colocados em arenas enrolados em peles de animais para que cães famintos os matassem à dentada. O apóstolo Paulo, por ser o maior líder do cristianismo, tornou-se alvo dessa ensandecida cruzada de morte. Possivelmente quando estava em Troade, na casa de Carpo, foi preso pelos agentes de Nero, algemado, levado para Roma e preso numa masmorra. Esta segunda carta a Timóteo contém as suas últimas palavras, que foram escritas quando estava preso e sem qualquer esperança de ser libertado. Paulo está na antessala do martírio, e a fé cristã enfrenta graves ameaças. De um lado, o fogo da perseguição soprava com extrema violência. Por outro lado, o assédio dos falsos mestres que espalhavam o veneno das heresias, causando grande perturbação às igrejas. A situação era de grande desespero. Muitos crentes estavam a abandonar as fileiras do Evangelho. Outros esquivavam-se de qualquer ligação com o apóstolo dos gentios. Associar-se a Paulo era correr sérios riscos, e levantar a bandeira do Evangelho era colocar a cabeça a prémio. É neste contexto de angústia e dor, de sombras espessas e tempestades fortes, que o apóstolo Paulo escreve. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Enquanto considerava a sua iminente execução, Paulo encorajou Timóteo a permanecer leal e a não se envergonhar do Evangelho. Sofrer pelo Evangelho é um pequeno preço que pagamos quando comparado com a grandeza da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Esta segunda carta a Timóteo, a última que o apóstolo Paulo escreveu, permite um olhar sobre o coração do apóstolo, mas também sobre as suas prioridades. É um apelo insistente em prol daquilo que, no final, realmente permanece e tem valor, o Evangelho. No capítulo 2, versículos 8 a 10, podemos ler:
Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O apóstolo Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo, mas em manter acesa a chama da fé e incontaminado o Evangelho de Cristo para as gerações futuras. As palavras finais para Timóteo e para todos nós podem ser resumidas em 4 pontos. Primeiro, guarda o Evangelho. No capítulo 1, versículo 14, podemos ler: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo tinha que guardar o Evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho, nada pode ser subtraído. A pureza da fé é a garantia da sua permanência. Quando o Evangelho perde a sua pureza, perde também o seu poder e a sua eficácia. Segundo, sofre pelo Evangelho. No capítulo 2, versículo 3, podemos ler: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O fogo da perseguição apenas dispersa a palha da religiosidade nominal, mas fortalece os crentes genuínos. Terceiro, permanece no Evangelho. No capítulo 3, versículo 14, podemos ler: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O desafio para Timóteo, bem como para cada cristão, é o de permanecer ancorado na Escritura Sagrada. Quem estiver à deriva certamente será levado por qualquer onda de falsa doutrina ou sentimento. Quarto, prega o Evangelho. No capítulo 4, versículo 2, podemos ler: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Não é suficiente lutar pela preservação da sã doutrina. Esta mensagem precisa ser proclamada com senso de urgência. Cada um de nós deve ser um missionário. O Evangelho é o depósito que Deus nos confiou para entregarmos a outros. Somos devedores. Não podemos reter o Evangelho. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a Igreja, em todo o mundo. Proponho agora que tire um tempo para refletir. Pense e avalie com sinceridade e humildade diante do Senhor. Em meio a ameaças, perseguições, dificuldades, ficarei firme? Ou será que estou pronto a desistir? Estou pronto a guardar o Evangelho, a sofrer pelo Evangelho, a permanecer no Evangelho e a pregar o Evangelho independentemente de qual seja o preço a pagar? Pause o vídeo, tire algum tempo de oração, coloque-o diante do Nosso Senhor, seus medos, suas dúvidas e fragilidades. Infelizmente, a questão não é se as perseguições virão ou não. Veja no capítulo 3, versículo 12. Paulo escreve: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na verdade, perseguições sempre farão parte da vida daqueles que desejarem viver como cristãos consagrados. A questão é como nós as enfrentaremos. Vejamos o conselho do apóstolo Paulo, registado nos versículos 14 a 17 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. As Sagradas Escrituras tiveram origem em Deus. Ele é o autor das Escrituras, embora tenha usado homens santos para as escrever, conforme as palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim, as Escrituras são exatamente aquilo de que precisamos para crer em Jesus, viver por Ele e servi-lo. Elas apontam-nos Jesus como Salvador e preparam-nos para conhecermos e ensinarmos a verdade de Deus, para rejeitarmos práticas religiosas falsas e desenvolvermos um estilo de vida digno da nossa condição de povo de Deus. As Escrituras revelam a salvação de Deus, guiam-nos para estarmos preparados
perfeitamente instruídos para fazer a sua obra. Para terminar, deixo o mesmo desafio que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude neste propósito.